Associação para o tráfico de drogas, crime autônomo previsto no artigo 35 da Lei de Drogas e que não se confunde, em hipótese alguma, com a mera coautoria. Esse é o tema do Minuto Penal de hoje. Acompanhe. Muito bem. O crime de associação para o tráfico está previsto no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, e estabelece o seguinte: associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º, e artigo 34 desta lei, ou seja, tráfico de drogas, condutas equiparadas e o tráfico de maquinários. Muitos interpretam de forma errônea e às vezes proposital, visando uma punição mais rigorosa para imputar o crime de associação sempre que duas pessoas são presas por tráfico de drogas, ou seja, numa situação de mera coautoria. Um equívoco abusivo. É muito comum essa prisão de duas ou mais pessoas suspeitas pelo crime de tráfico de drogas, e nesse caso, quando autuadas em flagrante, normalmente são autuadas também pelo crime de associação e, posteriormente, denunciadas pelo Ministério Público também pelo crime de associação, além do tráfico de drogas. Duas ou mais pessoas traficando, em regra não passa de mero concurso de agentes. Para configurar a associação, é preciso muito mais. Não basta que duas pessoas estejam traficando juntas. Isso porque a associação é um crime autônomo, que inclusive independe da efetiva traficância. Para a tipificação da associação, se faz necessária a presença de alguns elementos. Quais sejam? A união de duas ou mais pessoas, o acordo prévio dos participantes, principalmente o vínculo associativo estável e permanente, e, por fim, a finalidade de traficar drogas. Então, quando a lei fala em associarem-se, não quer dizer que quando duas pessoas estão traficando, elas estão necessariamente associadas. Elas estão em coautoria. A coautoria ainda existe. Considerar a mera união como associação é aniquilar com a coautoria. Não é assim que funciona. Então, o tipo penal exige um mínimo de duas pessoas, mas desde que estejam associadas, ou seja, desde que tenham um vínculo permanente, que significa um vínculo duradouro. Deve haver a intenção de permanecer por um determinado período, atuando juntos na traficância. Essa união deve durar no tempo. Qualquer outra interpretação acaba com a coautoria, e a coautoria não acabou, a coautoria continua. É possível que duas pessoas sejam condenadas por tráfico de drogas em coautoria. Não vai haver necessariamente associação porque duas pessoas foram presas juntas por tráfico de drogas. E outra coisa, não pode o magistrado se basear em ilações para concluir pela associação, como, por exemplo, a quantidade de drogas, ou denúncia anônima, enfim, ilações que indiquem a ele a associação. É necessário que se demonstre concretamente esse ânimos associativo, ou seja, o intento associativo entre os agentes de forma concreta, sem se basear em ilações. E o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem reconhecido como flagrante ilegalidade e tem concedido ordem de habeas corpus nesses casos para anular as decisões das instâncias
ordinárias e absolver o acusado quando a condenação se baseia em mera ilações e não consegue o magistrado concretamente demonstrar o ânimos associativo. Vale a pena conferir as decisões do Superior Tribunal de Justiça. Toda semana tem anulação de condenação por associação para o tráfico ante a inequívoca, ou melhor, ante a equivocada interpretação dos magistrados e a inequívoca ausência, aí sim, inequívoca ausência de demonstração concreta do ânimos associativo permanente. Esse foi mais um Minuto Penal, espero que tenham gostado. Até breve.